Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é modelos atômicos. Vamos entender melhor esse assunto? Os cientistas começaram a estudar qual é a menor parte da matéria. O que forma a matéria? Se eu for dividir um pedacinho de madeira infinitas vezes, até que ponto que eu chegaria? E aí, chegou-se à ideia do átomo, que é uma partícula até então. Acreditava-se que era totalmente indivisível. O átomo é a unidade fundamental da matéria. É a menor fração, a identificação de um elemento, como nós vimos em outra aula. O átomo ele possui um número atômico, que é o que identifica um elemento. Um elemento, ele, por exemplo, tem uma carga positiva 8, consequentemente o seu número atômico é 8, como exemplo do oxigênio. Mas para se ter essa estrutura formada, muitos estudiosos fizeram alguns experimentos. Um deles foi o Dalton. Esse cientista, em 1803, ele fez um modelo que caracterizou o átomo como sendo uma esfera maciça e indivisível. Pensa numa bola de sinuca. Esse modelo representava que o átomo era indivisível, que ele não tinha nenhuma carga. Segundo Dalton, os átomos eram pequenas esferas invisíveis e que não poderiam se dividir. Toda matéria, segundo ele, é formada pela associação de átomos e que esses não são iguais. Ou seja, quando você tinha associação de vários átomos, você tinha formação de elementos, de moléculas, mas ele não entendia como que era a menor parte dessa matéria. Qual era a carga desse elemento? Em uma transformação química, os átomos que formam a substância se recombinam entre si. Então ele já entendia nessa época que os átomos eles se recombinavam entre si e formavam outras transformações, passavam por outras transformações e formavam novos elementos. Um outro modelo estudado para explicar o átomo foi o modelo de Thomson. Ele foi um físico inglês, nascido em 1856. O Thomson é considerado o pai do elétron. Ele que descobriu que o átomo possui cargas negativas. Ele fez um experimento com raios catódicos e descobriu esse elemento, essa carga negativa desse átomo. Portanto, sabendo que os átomos são neutros, ele também aferiu que se o átomo é neutro, ele tem carga negativa, consequentemente ele também possui carga positiva para as cargas se anularem e tornar esse átomo neutro. Ele chamou esse modelo de pudim de passas ou de bolo de ameixa, que era um doce muito característico da época. Ele explica que esse modelo seria uma esfera positiva com raios com elétrons incrustados sendo negativos, como se fosse um pudim de passas, que as passas seriam essas cargas negativas. Portanto, esse modelo você tem toda a massa positiva com as cargas negativas distribuídas por essa esfera. Um outro modelo que foi elaborado para explicar esse modelo atômico foi o de Rutherford. Até então, já se sabia que os elementos, que esses átomos emitiam radiação. O estudo dessa radioatividade permitiu fazer um experimento. Rutherford é um cientista da Nova Zelândia e ele começou a fazer um experimento utilizando as partículas do polônio, que é um elemento radioativo. Ao disparar esse feixe de partículas positivas, você teve a repulsão desses raios. Ou seja, no núcleo dessa folha de ouro que ele utilizou, as partículas que eram emitidas voltavam. E em volta da folha de ouro, as partículas conseguiam penetrar. Consequentemente, ele conseguiu determinar que no átomo, no núcleo, nós temos carga positiva, que é uma massa mais densa, e em volta nós temos os elétrons, que são as cargas negativas com maior poder de penetração pelas partículas alfas, pelas partículas positivas emitidas pelo polônio. Vamos observar melhor o modelo de Rutherford. O átomo, portanto, ele possui carga positiva e neutra no núcleo, e em volta nós temos os elétrons. Sempre a mesma quantidade de carga positiva é sempre a mesma quantidade de carga negativa. Vamos observar. Então, no núcleo nós temos a carga positiva prótons e a carga neutra, que são os nêutrons. Nós falamos que é a massa do átomo. Em volta nós temos os elétrons, que é a carga negativa. Após esse modelo, um outro pesquisador, o Bohr, ampliou essa visão sobre o modelo de Rutherford. Ele começou a estudar
como que esses elétrons, que são as cargas negativas do átomo, são dispostas. E ele criou esse modelo das camadas. Olha, os elétrons movem-se ao redor do núcleo atômico em órbitas circulares, como se fosse um modelo planetário, como nós vimos no Rutherford. Mas aqui ele explicou que os elétrons, ele possui níveis de energia. Toda vez que um elétron salta para um nível, para outra camada, ele absorve uma energia. E quando ele retorna, ele emite luz. Então, o modelo de Rutherford é característico pelas camadas eletrônicas, pelas camadas onde estão esses elétrons. Um exemplo do modelo de Rutherford nós podemos observar nos fogos de artifício. Quando tem festa de final de ano, é comum vermos esses fogos coloridos no céu. Por que isso acontece? Os elétrons, como eu disse para você, quando ele passa de uma camada para outra, ele acaba absorvendo energia. Essa energia pode ser a queima, por exemplo, do combustível. Quando há queima, esse elétron passa para a camada de cima e quando retorna, ele emite luz. Muitas vezes, luzes coloridas. Então, aqui nós temos o exemplo de alguns elementos coloridos e, consequentemente, essa luz observada é através dessa mudança, dessa transformação dos elétrons de uma camada para outra. Um outro modelo para explicar a estrutura atômica é o modelo atômico de Schrödinger. Este matemático, ele aplicou a matemática quântica e a física para a explicação do modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, o modelo dele é para explicar a questão da localização dos elétrons, que já foi descoberto pelo Bohr. Então, ele determinou através da matemática as regiões no espaço onde se encontra um elétron. É chamado assim o modelo dos orbitais atômicos, modelo de orbital tridimensional para cada um dos subníveis de energia. Então ele utilizou a geometria molecular e a física quântica para explicar justamente esse modelo tridimensional, de onde os elétrons estão localizados, a partir do modelo de Rutherford-Bohr. Vamos realizar um exercício? Olha, tem duas alunas conversando na sala. Então, o átomo é um pudim? Não, Eugênia, é uma cebola. A professora já percebeu que essas alunas não entenderam muito bem. Esqueçam o que eu disse. Vamos pensar em energia já passando para o próximo elemento. Ah, então é só ligar os dois na tomada que tem energia. Será que essas alunas estão entendendo esses modelos? Vamos explicar melhor? A analogia estabelecida na charge entre o modelo atômico de Thomson e um pudim é comumente usada, pois a característica do modelo é: letra A, núcleo central da carga positiva e elétrons em órbitas com valores de energia definido. Ou letra B, elétron de carga negativa incrustado em uma esfera de carga positiva distribuída homogeneamente por toda a esfera. Qual é a nossa resposta? Letra B, o modelo de Thomson, que é o pudim de passas, lembra que vimos? É o elétron de carga negativa, são as cargas negativas incrustadas numa esfera de carga positiva, distribuída homogeneamente por toda a esfera. Chegou a sua vez de aparecer na TV. Que tal construir os modelos atômicos? Você pode utilizar massinha de modelar, papel, entre outros produtos recicláveis. Você pode gravar um vídeo, tirar fotos e mandar para a gente no telefone que está na tua tela. Bom, alunos, essa foi a nossa aula sobre modelos atômicos. Até uma próxima aula.